muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Eu quero declarar algo em relação ao que todos disseram aqui antes do intervalo, e não gosto de dizer isso, mas infelizmente é a verdade, que existem milhões de religiosos. Cornélio era muito religioso, não é? Muito religioso. E de uma maneira positiva, ele não era hipócrita, ele estava buscando por Deus. Mas hoje em dia, em nossa nação americana e no mundo inteiro, existem milhões e milhões de pessoas que dizem estar salvas e não estão. E a razão é porque o Lauren mencionou, a vida deles não muda. E muitos deles foram batizados, irmão Swagger, e pensam que o batismo salva eles. É o que eles aprenderam, batizados quando eram crianças ou até adolescentes. Mas a importância de uma experiência verdadeira de salvação não é o que as igrejas têm pregado, é o que estou dizendo. E se o evangelho correto, ou algo pelo menos parecido, não vier de trás dos púlpitos, as pessoas não podem ser salvas, porque é muito mais sério do que imaginamos. Por exemplo, eu me tornei um membro de uma igreja e eu aprendi então que isso era o cristianismo. E se você me perguntasse, eu responderia que eu era um cristão, mas não tinha a menor ideia. Mas quando você lembra hoje, você sabe que não estava salvo. Com certeza. Eu estive na igreja a vida inteira e fui batizado nas águas e me tornei, basicamente, um membro da igreja. Mas na época eu não estava salvo. Eu suspeito que agora existe um grande número de pessoas no mundo inteiro assistindo este programa. E são religiosos, são membros de uma igreja, mas não estão salvos. Agora temos visto pessoas só se associando com uma igreja, e isso sendo uma indicação de que você é religioso e que você está salvo porque está aceito ali e está no mesmo lugar com outras pessoas e pensam que é o bastante, mas a mudança que Deus quer fazer na vida de uma pessoa é tremenda, vai muito além disso. E se a pessoa realmente está salva, essa mudança vai começar, com certeza. Vai começar sim, mas isso eu li há muito tempo atrás que alguém falou que a pior coisa do mundo é uma falsa esperança de salvação. Nada é pior do que isso. As pessoas pensam que estão salvas e que está tudo bem. E milhões já foram para o inferno. Milhões de pessoas estão a caminho do inferno agora, mesmo sendo religiosos. E pensam que porque foram batizados quando bebê, como alguém mencionou há poucos instantes atrás, ou então que porque eles dão dinheiro para a igreja ou são membros de uma igreja, se associam com aquela igreja e acham que isso salva, e não salva. E acredito que de uma certa maneira, até pensando na minha experiência várias vezes, pensando que aquilo era até pior, porque era como se você recebesse uma vacina e você desenvolve anticorpos à realidade do cristianismo. E você acha que está bem quando você não está. E acho que isso prejudica mais até do que a pessoa que está drogada ou qualquer outra prisão do pecado. A religião também é uma prisão. A religião é a pior e maior prisão de todas. É pior do que o álcool, que as drogas, que a pornografia, não querendo dizer que essas coisas são insignificantes, não são. Mas a prisão da religião, quando as pessoas pensam que estão salvas e não estão,
é a pior coisa. Nada pode ser pior, porque estão enganados. Pensam que está tudo bem e descem até o altar, cumprimentam o pregador, sei lá como fazem, são batizados e nunca aceitam a Cristo de verdade. Este é o problema. O mais chocante, acho que você mencionou semana passada, que a irmã Swagger sempre tem uma pilha de e-mails na mesa dela e você perguntou ou ela te falou quem estava assistindo e você ficou surpreso que existiam luteranos assistindo e eu esqueci o outro grupo, episcopais, presbiterianos, católicos. Então, sim, é verdade, existem muitas pessoas que estão em igrejas e só Deus sabe, mas essas pessoas não estão salvas. Mas também existem pessoas dentro das igrejas que estão buscando, estão assistindo, não é? Somos um ministério pentecostal e nós não escondemos isso de pessoa nenhuma. Cremos no poder do Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas, que não é luterano ou presbiteriano. Então, por que eles estão assistindo? Porque acredito que existe uma fome neles. Ou então existem pessoas dentro daquelas igrejas que estão salvas sim. E eles não estão recebendo em suas igrejas o que precisam, e glória a Deus pela SBN, que estão aprendendo a palavra de Deus na SBN. Em minha situação, havia uma fome dentro de mim e faltava algo. Estou pensando no jovem rico. Ainda que ele não estivesse disposto a largar o ídolo dele, o dinheiro dele, faltava algo na vida dele e ele foi até o Senhor buscando aquilo. E vemos vários exemplos disso na palavra de Deus. E acredito que muitas pessoas, como o Bob falou, que estão famintas, buscando, tem uma frase em um hino, buscava ele, não sabia o que eu buscava, o desejava e não sabia o que eu desejava. A minha vida era assim. Eu não sei, obviamente, quem está do outro lado da câmera e prefiro errar no sentido de abrir a porta demais do que não abrir de maneira alguma. E eu sinto guiado pelo Senhor agora que alguns estão assistindo que pensam que estão salvos. Você pensa que está salvo, mas nos últimos minutos o Espírito Santo começou a falar ao seu coração e agora você sabe que não está salvo. Não é algo difícil, você pode ser salvo, é simples. Eu vou orar e os irmãos vão te ajudar a orar. E quero que você creia de todo o coração. Já orei com milhões de pessoas sem exagerar. E agora é para você. Abaixe a sua cabeça e repita comigo, querido Deus do céu. Querido Deus do céu. Pode repetir em voz alta se quiser. Eu venho a ti. Eu venho a ti. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados. De como tenho vivido. Das coisas que eu fiz. Me perdoe, por favor. E limpa-me. Com o teu sangue precioso. De toda injustiça. Com a minha boca. Eu confesso. O Senhor Jesus. Em meu coração. Eu creio. Que Deus ressuscitou a Jesus. Dentre os mortos. E que ele vive. Neste exato momento. Eu aceito a Jesus Cristo. Como Salvador da minha alma. E eu faço dele. O Senhor da minha vida. E de acordo com a sua palavra. Que não pode mentir. Eu estou lavado. Eu estou limpo. Eu estou perdoado. Eu estou salvo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E se você orou conosco e acreditou de coração, repetir palavras não te salva. Mas se você acreditou em seu coração, agora você está salvo. E o seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro e você precisa contar para alguém que entregou o coração para o Senhor. Liga para eles. Alguns podem rir de você, às vezes se orgulham de você, mas isso não importa.
testifique para alguém, diga para eles que você aceitou Jesus como seu Salvador. Vai te ajudar e fortalecer. Louvado seja Deus. E agora, versículo 32. Pode continuar. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro, falando disso pela segunda vez, mostrando a grande importância que tem. E este está em casa de Simão, curtidor, junto do mar. E ele, vindo, te falará. Se refere ao caminho da salvação que Pedro esclareceu. Significa que Deus usa o homem dessa maneira e não os anjos, porque alguns podem perguntar, por que o anjo não pregou para ele? Por que o anjo não deu a ele uma oportunidade de ser salvo? Porque não é o que os anjos fazem. E é o negócio que os homens são chamados para fazer, homens e mulheres chamados por Deus para declarar sua palavra. E só existe uma vez aonde está registrado que anjos pregarão. Vai ser no período da grande tribulação, quando um vai voar nos céus dizendo, creia no evangelho, estou parafraseando, é claro, e é só, pregando o evangelho eterno. Exato, só dessa vez. Então o anjo fez o que o Senhor mandou buscar alguém para pregar, que foi Simão Pedro. E logo mandei chamar-te, falando da hora, e bem fizeste em vir, dizendo que estavam felizes de ter Pedro com eles ali, porque ele veio o mais rápido possível. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus tinha mandado. Eles estavam prontos. Glória a Deus, eles estavam prontos. Nos diga a respeito do Evangelho. Nós não entendemos, senhoras e senhores. Acho que nenhum de nós entende quão importante isso aqui é, quão maravilhoso, quão lindo e quão completo o Evangelho é. E creio que desconsideramos porque estamos na igreja a vida inteira e por aí vai. Mas não existe nada nesse mundo maior do que estar salvo e conhecer Jesus como seu Salvador. Louvado seja Deus. Muito bem, nos vemos no próximo programa. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Creia que a SBN está pregando a verdade. Existe uma guerra na América. Uma guerra entre as trevas e a luz. Se posicione e fale a favor da cruz. Existem aqueles esperando nos bastidores que, se eles tivessem o poder, eles eliminariam qualquer pregação sobre o pecado em um piscar de olhos. O amor do Pai não está naqueles que abraçam os caminhos do mundo. Impactando o mundo para Cristo. Esta é a SBN.